As galinhas, mesmo sendo aves de fazenda, sempre tinham suas rotinas, até mesmo bem antes da foice subjugá-las. Mas, como os profetas mesmo dizem, sempre há um Deus para ouvir suas orações. Quem é The Gold of Chickens? Essa criatura foi criada por Trevor Henderson. É uma das criaturas mais curiosas do universo de Trevor. Para sabermos mais sobre ele, precisamos saber sobre as galinhas. Sim, parece algo irônico, por um ponto de vista. Mas até mesmo as galinhas contêm personalidades próprias. Por exemplo, cada ave tem uma personalidade própria. Mas no mundo das aves existe algo chamado de hierarquia, que contém a posição de cada ave. Mas mesmo assim, qual a posição fica as galinhas? Bom, isso é mais que óbvio, nas últimas. É por isso das galinhas serem um alvo mais fácil e simples e muito satisfatório e econômico para serem vendidas no mercado pela sua carne. Mas nenhum ser humano poderia ser capaz de se pôr no lugar de uma galinha, porque para ele seria algo humilhante. O choro, as lamentações, nem mesmo um ser humano poderia sentir o desespero da morte. As galinhas sabem um dia que vão morrer. Ninguém poderia defendê-las. Tudo o que restava para elas era apenas a morte. Mas até que ele veio, The Gold of Chickens. As primeiras imagens da criatura foram postadas no dia 3 de janeiro de 2018, que mostra uma criatura humanoide com um corpo totalmente mumificado, olhos vermelhos que brilham no escuro, pupilas negras e seu corpo contém penas brancas como de uma galinha. E a primeira postagem contém uma legenda. As coisas têm ficado estranhas desde que eles se mudaram. Tudo pente de ovo que trazem acaba apodrecendo, e alguns ainda continham um feto de galinha dentro quando quebrados. Os pássaros voam em direção às janelas e eles também acabam acordando com pequenas feridas em seu corpo, como picadas de uma galinha. Com essa legenda, damos a entender que foi uma família que estava de mudança por uma zona rural dos Estados Unidos. E pelo que deu para entender com esse texto, que quando eles se mudaram, os ovos que eles usavam estavam apodrecendo, de algum jeito sem explicações. Mas quando quebrados, um feto apodrecido de uma galinha podia ser encontrada. Porém, com os dias as galinhas tinham comportamentos estranhos, voavam contra as janelas e quando esse casal acordava com feridas em seu corpo como picadas de uma galinha. Segunda imagem. Trevor não deixou por aquilo mesmo, e no dia 14 de setembro de 2018 postou uma segunda imagem da criatura. Porém, nessa imagem podemos ver o corpo completo da criatura, e como na primeira, essa imagem também tem uma legenda. Você consegue saber quando ele está correndo pelas matas ao redor. Todas as galinhas na fazenda começaram a cantar juntas de uma vez, como um coral. Bom, aí nós já podemos perceber que essa criatura é muito venerada pelas galinhas. Mas, para elas, The Gold of Chickens é uma espécie de salvador. Terceira imagem. Essa imagem é a mais recente de todas, mas como essa imagem percebemos que a criatura está agressiva e não apenas se escondendo como fazia nas últimas imagens, mas há uma legenda. A criatura não parece estar apenas observando ou estaqueando a câmera, mas também perseguindo-a com seu bico aberto e sua postura meio agressiva. Nesta imagem, Trevor também confirma o nome da criatura na legenda, lhe dando a cunha de The Gold of Chickens. Com o tempo, essas civilizações evoluíram, o número de pessoas aumentou e estes métodos de obsessão de alimento também tiveram de evoluir
para comportar um número elevado de pessoas. A partir desse ponto, o respeito com a natureza começou a ser fragilizado e os animais não eram mais tratados como seres vivos, isso incluindo as galinhas. Agora elas vivem encarceradas em espaços minúsculos, sendo alimentadas com antibióticos e esteroides na esperança de que ao menos a sua saúde se estabilize. Canibalismo, doenças, morte e mutações começaram a afetar a espécie. Bilhões de mentes frágeis e estúpidas clamando por ajuda e sem ninguém para ouvir o seu pedido de socorro. Mas com tudo isso, qual a origem dessa criatura? Qual a origem de The God of Chickens? Bom, de Trevor Henderson não existe uma origem confirmada, mas eu tenho duas explicações. A primeira foi um experimento sobre um ovo. Esse experimento iria fazer as galinhas se multiplicarem de um jeito muito rápido, sem ter que esperar os ovos chocarem. Mas, como podemos saber, esse experimento deu errado e criou uma galinha humanoide com um corpo desfigurado. Ele viveu muito tempo enjaulado em prisões bem fortificadas, mas com o tempo essa prisão foi literalmente fechada. O experimento foi à falência e The God of Chickens conseguiu escapar e fugiu para as zonas rurais dos Estados Unidos, assombrando fazendas que maltratarem as galinhas. Já a segunda origem, essa origem é o que eu mais concordo e acredito sobre The God of Chickens, em si pelo simples fato de ser a resposta. Bom, vamos lá. The God of Chickens foi criado em meio de magias negras e rituais satânicos. Mas quem foi o criador de The God of Chickens? Bom, eu não sei exatamente, mas pelo meu chute eu diria que ele foi uma galinha de sacrifício. Naquelas épocas, para fazer rituais com os demônios, tinha que ter um sangue de um animal, e nada melhor do que o sangue de uma pobre galinha. Mas esse sacrifício deu muito errado, e toda a magia maligna e do mal foi dentro dessa galinha, criando The God of Chickens, fazendo ele virar essa criatura humanoide que podemos ver nessas fotos. Porém, uma dúvida: ele possui algum tipo de poder? Não foi relatado nenhum tipo de requisito dizendo que ele tinha alguma habilidade ou um poder específico, mas já que eu estou teorizando tudo, eu posso dizer a minha opinião. Eu acredito que The God of Chickens tem uma força sobre-humana. Aliás, como nós vimos, essa criatura a cada imagem evoluiu para uma criatura magrela, para uma criatura maligna que só quer o bem de seus filhos. E ela assim virou muito perigosa para os seres humanos.